Bom, computação física é um termo recentemente novo, assim, que fala dessa interface do mundo analógico com o digital. Quer dizer, essa relação nossa de humanos no mundo analógico e como a gente se relaciona com o mundo digital, computadores e outros espaços. Tá? Esse é o termo que a gente coloca para esse rádio, chama computação física. Então, nisso consiste todo quanto é tipo de dispositivo de interação que a gente tem entre o mundo nosso e o computador digital. Bom, também consiste em sistemas físicos interativos, software e hardware, onde a gente relaciona um software e um hardware. E aqui, por exemplo, tem umas imagens interessantes, tipo um circuito onde você consegue interagir com uma comunicação USB com o computador. Aqui é um artista bem legal, Daito Watanabe, não sei se vocês já viram o vídeo dele, que ele cria uma interface de um som digital que ele sintetiza via software de edição de música eletrônica, e ele cria com uma interface, um circuito eletrônico com pulsos elétricos, coloca no rosto dele essa interface, né? E a partir da música, você começa a estimular os músculos do rosto e ele tem uma performance que ele fica mexendo no rosto. É muito divertido. Aqui eu não trouxe o vídeo, mas se vocês buscarem por Daito Watanabe, vocês vão encontrar o vídeo dele fazendo uma performance. Ele veio ao Brasil o ano passado e é super divertido. Então, quer dizer, isso é uma maneira interessante de se comunicar com o mundo digital, né? Ele representa um som que é digital, ele confeccionou um software de música eletrônica e transmitiu isso por através de conversores digitais analógicos para impulsos elétricos e conseguiu estimular o rosto dele com a música. Parece que dói bastante. Tipo, é como se fosse dói. Aqueles estímulos de fisioterapia, não sei se vocês já fizeram, você coloca Ebitoner, aquela coisa que você coloca na barriga. Só que imagina aquela vibração vem de impulso elétrico de uma música que você sintetiza num software de áudio. Então é legal, isso são exemplos legais de computação física, quer dizer, a gente cria uma interface diferente para interagir com o computador e sai desse método tradicional do mouse, teclado, joystick, algumas vezes. Quer dizer, é uma maneira interessante de olhar e criar e pensar formas diferentes de se interagir com o mundo digital. Cada vez mais, isso está mudando, né? Por exemplo, isso aqui, não sei se vocês já viram, que é a Virtual Reality Sphere. Estava na Campus Party do ano passado, se eu não me engano. Que é o seguinte, é uma maneira de interagir com o mundo digital diferente. Você entra numa esfera, é uma esfera que tem todos os graus de liberdades de rotação. Você tem sensores ao redor dessa esfera. Então você consegue caminhar nessa esfera e modificar o mundo virtual. Consegue interagir com óculos e com uma pistola, por exemplo. E isso é computação física, é uma maneira diferente de interagir com o mundo virtual, né? Uma luva tipo da Nintendo, ou essa aqui já é uma luva bem específica da universidade, que estuda ambientes virtuais, e ela é muito precisa, né? Então, você consegue interagir com nosso mundo digital de uma maneira diferente. Eu estou querendo mostrar para vocês esse termo de computação física, que é relativamente novo no Brasil até, mas nos Estados Unidos, Europa, por causa do Arduino e outros estudos, ele está mais popular. Bom, isso, Emotive, também estão vendendo absurdamente nos Estados Unidos, que é uma interface para se controlar, para jogar jogos através de impulsos cerebrais. No fundo é um EEG, eletrocefalograma, e é legal, eles têm uma API, onde você pode estar fazendo uma interface disso com um software seu, por exemplo. Claro, não funciona tão bem quanto... ainda é difícil entender esses sinais, então a análise desses sinais ainda está complicado, então você consegue coisas básicas, do tipo pensar fortemente em alguma coisa, move o ângulo, move distâncias. Então, essa é outra maneira de interagir com o mundo digital, através dos impulsos elétricos do cérebro. Bom, esse cara é um indiano que fez o Sixth Sense, que é bom, não sei se vocês viram o TED Talk dele. Eu acho bem tosco, mas funciona, porque ele tem uma câmera e um projetor, e ele chega na parede, ele projeta, e com a mão e uns desenhos coloridos, ele usa reconhecimento de padrão, computer vision, e você consegue controlar o mundo seu. Então, você chega numa tela, projeta na parede, e faz alguma coisa,
controla através dessa interface câmera, projetor, né? Você anda com um projetor na cabeça, é uma coisa bem prática, né? Mas ele melhorou, ele tem uma roupa agora com um mini projetor aqui. Ele não tem mais esse projetor. Então tem esses mini projetores portáteis, né, que você bota na roupa, e ele controla através dessa reconhecimento de padrões. Bom, interfaces físicas como um pad gigante desse tipo, são maneiras diferentes de interagir com o computador, basicamente. Esse aqui é um cara que fez uma roupa que acende quando tem e-mail, um Gmail. Tem Bluetooth aqui. Então, ele tá lá assim, ele pisca um LED, opa, tem 15 e-mails novos. Esse cara é um nerd. Ele entrou nesse mundo chamado Fashion Technology, wearables, são vestimentas tecnológicas. Aí, eu recentemente vi esse blog desse cara que é tipo um nerd que fez uma roupa fashion para ver e-mails. Então ele tá tomando café, vê os e-mails que tem. É legal, vai, tá. Tudo bem. Bom, Arduino. Por que eu falo computação física com Arduino? Porque Arduino, atualmente, é a plataforma mais fácil e barata de fazer computação física. Se você criar suas próprias interfaces, você sabe? Ele intermedia o mundo analógico, que é o nosso mundo aqui, com o mundo digital. Essa plataforma Arduino, que basicamente consiste num microcontrolador que tem poucas características. Bom, tem tudo incrustado, você tem memória, tem uma unidade de processamento lógico e também existe um bootloader que facilita a vida, você consegue conectar no computador, abrir uma IDE e compilar o seu programa. O que mais? Você pode também, através das portas de entrada e saída, conectar sensores, atuadores, motores. O que mais? Bom, hardware e software open source. Basicamente ele se tornou popular porque ele usou ferramentas que são baratas e estão acessíveis para todas as plataformas. Então, quer dizer, se você quer usar Arduino, você tem um Mac, você tem um Windows, você tem um Linux que você vai usar. Eles conseguiram uma comunidade gigantesca no mundo. Então, existem centenas de milhares de pessoas ativas que estão discutindo projetos, ideias e criando novos projetos em cima dessa plataforma. Então, ela se tornou popular, de certa maneira. Existem muitas outras plataformas nesse estilo, um hardware programável, com um software fácil de se usar. Mas ela que pegou mais porque, bom, eu acho que, a minha opinião sempre é porque eles usam um microprocessador que tem um compilador gratuito. Eles usam um compilador que é baseado no AVR, no GCC, que é a base do Linux, e você consegue usar isso em Windows, Mac e Linux. Então, isso também contribui bastante para pegar. E esse microcontrolador, que vou falar um pouco mais, ele é barato. Então, você vai na Santa Efigênia, você vai gastar R$7, R$8 nesse tipo aqui. O PIC, que é um concorrente, você vai gastar R$10, você vai ter que comprar um compilador C para um Windows, detalhe, para um Windows, e acabou. Então, você se limita bastante, né? A Motorola também fabrica microcontroladores. Você precisa comprar um kit de desenvolvimento, você precisa comprar um compilador e Windows, normalmente. Bom, então já começa aí por que esse sistema pegou, né? E eles são artistas, então eles são arquitetos, esses caras, e eles começaram no mundo artístico que é esse mundo da arte e tecnologia. Para quem quer conhecer isso e não conhece, tem duas exposições agora, atualmente, uma no FAIO, no SESI, na Paulista, e a outra no Museu Cultural. Basicamente, eu diria 80% das obras que estão lá são baseadas em Arduino. Se você olhar por baixo lá na obra de arte, você vai ver Arduinos por baixo. Se você abrir lá o rabinho do rabo do FAIO, tem um rabo que fica se mexendo. Você bota uma roupa e tem um rabo assim. Tem um Arduino também. É arte. Bom, baseado na linguagem do Wiring, que usa C e C++, então você consegue criar objetos, classes e programar em C. Tá? Existem tentativas de compiladores de Ruby para Arduino, mas num projeto meio parado. Existe uma abstração em Haskell que gera C, que você compila para o Arduino. É legal, você programa em programação funcional. Isso é um exemplo muito legal, porque o cara usa isso numa empresa, uma multinacional, Atom,
na Alemanha, onde ele consegue controlar dispositivos mecânicos e hidráulicos, e ele criou uma abstração em Haskell que compila C, que já é um C, e ele gera o assembly para o microcontrolador. Mas tudo bem, ficamos no C, que tem várias facilidades para se programar esse tipo, usando essa linguagem. E, para mais praticidade, ainda existe uma IDE, onde tem todas as ferramentas necessárias para se programar o Arduino. Compila, checa a sintaxe. Ainda não é um Eclipse com ajudas e tipos, assim, tricks, assim, mas eles estão tentativa de fazer isso para a próxima versão. Que esse ano está completando 5 anos do Arduino, e eles estão lançando uma versão, a Arduino 1.0, que é a versão que possivelmente vai ter umas melhorias. Por exemplo, agora você consegue, na comunicação serial, Arduino no computador, dar um print e colocar uma variável mais uma string, somando, soma as strings. Antigamente não dava para fazer isso. Agora você consegue fazer isso. Tem algumas melhorias vindo para a IDE também. Tradução da IDE para várias línguas. Provavelmente no final do ano eles estão lançando essa versão nova. Tá? Bom, o Arduino é essa placa, basicamente um microcontrolador, um cristal oscilador, os pinos de tensão, entradas analógicas, entradas digitais e saídas também, comunicação serial aqui, então plugou um cabo USB, você tem comunicação serial, alimentação externa, caso você queira fazer um sistema standalone, você faz só o Arduino mais o seu robozinho que fica no canto da parede lá de casa, sem computador, alimenta ali uma bateria, 9 volts, e está funcionando. Tem um botão de reset. Então, basicamente, é um microcontrolador que é análogo a um computador. Então, a memória, entrada e saída está toda incrustada aqui. Por isso se chama microcontrolador. Está tudo incrustado. Bom, tem memória limitada, então se você for ver, você tem só, nesse caso, 16 KB de memória de programa. É pouco, mas para a linguagem que descreve, tem bastante espaço, dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer um servidor web, por exemplo. Claro que você hospedando as páginas em memory card externo. Tá? Essa aqui é a placa da versão italiana, que eles fabricam na Itália, então atrás tem um troço aqui que eu posso mostrar. Bom, ótimo. Tem as versões Arduino de tamanhos diferentes. Opa, desculpa. O Arduino então é a placa ou é o sistema todo? É o sistema todo. Sistema todo. É a placa mais a IDE, chamada Arduino. Tá? Existem as variantes do Arduino, que baseada no código que é Open Hardware, que tem o esquema elétrico do circuito, você tem as variantes de tamanhos diferentes, Arduino Nano, Mini, que são versões pequenas onde você pode fazer aplicações bem menores. Por exemplo, eu vou falar, o pessoal estava fazendo foguetes para mandar para o espaço, e aí dependendo do Arduino, se for muito grande, ele pesa mais, então você pode usar uma versão um pouco menor e compacta. Tem essa versão, que é a versão de wearables, você costura na roupa, então tem uma vertente que chama Fashion Technology, hoje em dia tem um blog muito legal, onde as garotas estão usando Arduino para fazer roupas criativas e coisas assim. Tem até um desfile nos Estados Unidos esses dias, eu estava vendo, a mulher parava assim e a roupa dela começava a subir assim e fechar. Então, tipo amorfo, né? Uma roupa assim em forma, mas você muda dependendo do clima, por exemplo. Você pode medir a temperatura, pressão ou o seu estado emocional, e aí a roupa dela fica um pouco mais para baixo, mais para cima. Então, daqui a pouco, daqui a uns 20 anos, a gente vai estar dando as pessoas as roupas interagindo com você. Bem legal, né? Essa é a vertente. Vamos para a moda. Não, é sério, vocês colocaram, depois eu passo para vocês verem. Tem essa versão gigante aqui do Arduino Mega, que é uma versão para ambiciosos, em termos de entrada e saída. É claro que se você quer fazer reconhecimento de padrão, de vídeo, de áudio, isso não resolve esse problema. Você vai precisar de um computador, você precisa de muito mais processamento, você precisa de muito mais sinais, conversor analógico digital melhor para estar fazendo a avaliação disso. Então tem que tomar cuidado, tem dois lados diferentes. Né? Ele é prático, portátil, barato, mais barato, ele não é um computador. Você pode me perguntar, mas eu quero fazer processamento de vídeo ou reconhecimento de voz. Ele não vai fazer. Ele faz aplicações básicas e
os microcontroladores foram inventados para serem práticos. Assim. Você tem uma cafeteira tem em um casa. muito bom que é o Beagle, né? Para essa parte de processamento de imagem, você pode usar o Beagle. Que aí É o Beagle Board, é uma placa que tem um ARM, 32 bits, você instala Linux e você pode fazer processamento de vídeo, de áudio e custa um pouco bem mais caro que o Linux, 3 ou 4 vezes mais caro. Tá? Tem essa versão Bluetooth, que já tem um Bluetooth aqui, então você já tem comunicação sem fio. É um pouco mais cara essa versão. Essa é uma versão, uma placa misteriosa deles, que é uma placa Arduino já com Ethernet direto. Para quem for na Paulista, em frente ao auditório cultural, tem umas árvores que se mexem, interagem com a poluição e a temperatura. Cada árvore daquela tem uma Arduino Bluetooth para controlar um relé que liga e desliga o motor. Eu achei um pouco desnecessário, assim. Muito caro para controlar um relé. Eles nem controlam a velocidade do motor, eles não controlam a rotação, a direção. Ele só liga um relé, aí o motor roda, desliga, ele para de rodar. Então, para quem for na frente do cultural, tem lá umas 4 árvores que interagem com a poluição do ambiente e elas se comunicam via Bluetooth com o computador que está dentro do cultural, bem próximo. Né? Certo? Tá. Esquema elétrico do Arduino. Então, se você quer construir, eu vou mostrar para vocês no final da palestra, tem umas informações práticas do sentido. Para construir o Arduino, você precisa do microcontrolador, você precisa desse cristal, 2 capacitores e a comunicação serial aqui. Só. Então, quer dizer, você não precisa comprar uma placa grande, você pode fazer seu Arduino com poucos componentes. E aí, como a gente tem um código, o esquema elétrico, a gente pode olhar isso e modificar. Então tem versão brasileira, a Global Code faz uma versão que é um programa, tem a Tato, que faz a Tatuino, que é um Arduino brasileiro. Os chineses fazem os Xing Ling da vida. Tipo, eles copiam identicamente o hardware e vendem a versão. Só que o Arduino tem uma coisa meio trágica, porque essa nome Arduino é trademark. Então, se você vai fazer um circuito e chamar de Arduino, você está violando regras internacionais de direitos de nomes e tal. Então, eles ganham dinheiro nisso. Eles têm lá uma empresa na Itália que fabrica o Arduino e se chama Arduino. Mas se você faz um Arduino no Brasil e fala isso é Arduino, está errado. Você tem que falar isso aqui é compatível com o Arduino. Aí está valendo. Só isso. O resto é open source e open hardware. Então, eles só levam o nome do Arduino. Tá, aplicações disso aqui, diversas. Diversos dispositivos interativos, robótica, interfaces físicas, softwares, eletrônica como hobby. Isso aqui é uma coisa legal de se falar, que o Arduino está possibilitando hoje em dia as pessoas terem um hobby, a eletrônica, porque a eletrônica, nesse sentido digital, analógico, ser fácil de programar. Então, hoje em dia, você pode querer brincar com robótica e levar isso como um hobby, né? Prototipagem rápida. Também, você cria protótipos rápidos. Eu uso o Arduino para fazer protótipo para projetos sérios e eu uso o Arduino, porque eu tenho uma ideia, eu vou lá, faço, testo, ok, funcionou, eu faço uma versão bem específica. Né? No mundo acadêmico também eles estão usando Arduino. Eu vou mostrar aqui, nessa foto aqui, umas aplicações. Essa aqui é uma aplicação que saiu há 3 semanas atrás, a Microsoft Lab está usando Arduino. É impressionante, né? O pessoal da Microsoft. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema com acelerômetros e plugado numa câmera. Então você está com a câmera aqui, você tem um tempo de exposição grande, o que acontece quando você tira foto? Ela dá um blur, né? Dá tipo, aquela desfocada. O que o cara fez? Essa câmera é uma câmera que você tem acesso não, exatamente não acesso, mas, por exemplo, esse molde aqui com acelerômetros, já Bluetooth, wireless, ele detecta qual foi o impacto que você deu na câmera. Quer dizer, você tem todo o data stream de informação das forças que agiram na câmera, e aí você faz um algoritmo e corrige via software. Tem uma foto que era assim, e aí você corrige, ela fica assim, baseada no que você distraiu. Quer dizer, isso usou o Arduino porque você teve uma ideia, opa, será que é possível fazer um algoritmo para corrigir blur baseado na aceleração? Aí alguém falou, sim, testa. Então como você testa? Você pega o Arduino, liga um acelerômetro, liga uma Bluetooth, prende na câmera, tira foto, e aí você pensa no algoritmo. Então, quer dizer, é prático, né? Possivelmente, isso pode ser útil para as próximas câmeras. Eles podem colocar esse algoritmo para corrigir
coloca o acelerador da câmera, então você, tipo, não tem problema, você pode tirar foto que pode fazer uma correção. Isso aqui peguei de um site que ele fala dos 40 mais interessantes projetos Arduino nos últimos tempos. Um capacete Daft Punk, o cara conseguiu fazer um capacete igual, um projeto de laser, uma harpa laser, você toca, um relógio, você pode fazer um relógio facilmente, um circuito que se interage com suas plantas e controla água, ou controla uma clarabóia baseado nas plantas, onde você está tendo pouca luminosidade, pouca umidade, você pode controlar com o seu dispositivo desse. Você pode comunicar com o Twitter também. Tem aplicações idiotas, engraçadas, tipo, eu vou mostrar um negócio engraçado, não sei se é idiota também, mas por exemplo, a da privada, né? Não sei se todo mundo viu. Chega lá da descarga, aí Twitter, privada. Tem várias pessoas. Tem um Hackspace nos Estados Unidos que começou a fazer isso. Chegava na privada do lugar, dava descarga e tweetava. Só que faltou um detalhe importante. Eles esqueceram que um sensor que detecta a quantidade de gás, butano e metano. Então, baseado nisso, eles poderiam pegar uma de frases e densidade de butano e metano, você sabe o quão fedido estava. Eles não fizeram isso. Então, se alguém quiser fazer para brincar com a Arduino, tem o pessoal no Brasil que fez também, a da privada. Ninguém colocou um sensor de metano. As pessoas gostam de full square porque não vão gostar de... Tá. Esse aqui é um negócio legal para controlar a música eletrônica. Tem um cara que fez um desse para fechadura eletrônica na casa dele. Então você tinha que lembrar da combinação de cores. Ao invés de números, você pensava nas cores, acertava as cores e mudava. Esse aqui é a versão, não está encolhido, mas é um Game Boy, da década de 90. Você consegue fazer no Arduino. Compra display, compra o sensor de posição aqui. Esse aqui é o programa Arduino Space Program. Porque lançaram esses dias, porque a NASA está com cortes nas verbas de aviões, de espaçonaves para a Lua. E aí eles começaram a campanhar todos os projetos de Arduino que envolvem espaço. Então, tem um lançador, uma base de lançamento, tem um lançamento de míssil, e tem essa foto aqui, eles tiram com o Arduino num balão meteorológico. Um sistema GPS, mais radiotransmissor. Você manda um negócio para o espaço, e aí controla uma câmera, tipo a Canon tem a linha PowerShot, eu acho, você pode trocar o firmware interno dela, você consegue controlar os disparos por segundo. E aí você liga isso no Arduino, na comunicação USB da câmera, e você consegue controlar a câmera com o hardware seu, e aí você programa o que for. Então você coloca a câmera no balão, joga para o espaço e faz isso. Arte de novo, esse aqui eu falei ano passado também, esse cara aqui sempre fala, porque ele pegou várias garotas, pintou elas com tinta condutiva e transformou elas em instrumentos musicais. Ele chegava lá e batia nelas para tocar uma música. Não, a ideia é a aplicação. Mas assim, como era uma escola tradicional, Royal College of Arts em Londres, ele batia na mão das meninas só. Era na mão. Mas aí é tinta. É tinta na mão, tá? Então. Tem umas possibilidades de do lado e não foi assim, hein? Tem as possibilidades de expansão do Arduino, que são shields que você encaixa no Arduino. Você tem possibilidades de colocar, sei lá, um shield que toca MP3, comunicação com uma TV antiga. Você pode transformar sua TV num brinquedo com Arduino. Wi-Fi, você pode colocar Wi-Fi. Tem um servidor, um protótipo standalone que comunica com o seu D-Link da vida. Não precisa de computador. A internet, mesma coisa, plugou. Eu sempre falo desse exemplo, que é um exemplo que eu ainda vou fazer, usando isso, que existe o Mobile Jammer, que você liga um campo elétrico magnético muito forte e ele desliga todos os celulares. É super legal isso. Quer dizer, é perigoso para quem tem marca-passo. Você pode ser... É muito legal isso. O que você pode fazer com isso aqui? Por exemplo, eu estava num banco, aí eu vi um cabo de rede sobrando lá, assim, e falei, o que eu posso fazer? Se chegar com o Arduino e um desses, eu posso gerar pacotes randômicos de tamanhos diferentes, olhar o pacote, ler o pacote, e fazer uma cópia, copiar a MAC address. O que eu faço? Eu posso fazer um jammer de redes internas. Assim. Esse é um exemplo bem tosco, mas você pode fazer uma aplicação na internet, você conecta e está comunicando.
Mas é divertido, dá pra brincar com essas coisas, né? Display touch para Arduino também, você tem um feedback standalone também, sem computador. Por que eu sempre falo isso? Porque você pode ter um Arduino que está conectado ao computador e a comunicação o tempo todo, né? E você olha o que está medindo aqui. Mas você pode também ter uns dispositivos independentes. Um data logger, esse é legal, um cartão de memória. Pode estar gravando dados de GPS, temperatura e fazer uma estação de medição meteorológica, por exemplo. GPS tem esse estilo aqui, que você tem dados de GPS a 1 Hz, já a taxa de aquisição por segundo. Você pode fazer sua própria interface para um GPS, por exemplo, sem ter que se depender de um GPS super caro. Você tem um netbook da vida, pega o Arduino, liga, você gasta muito pouco para fazer isso. Motores, para quem quer mexer com robótica, ou quem quer fazer uma câmera que se mexe, ou quem quer fazer um... Por exemplo, tem um pessoal que estava falando no fórum, que ele é um piloto de avião, ele trabalha com o Flight Simulator da Microsoft, e a Microsoft libera uma API para você pegar dados do Flight Simulator. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma cúpula, onde ele vai pôr toda a simulação dentro, e vai colocar motores para controlar a cúpula, e aí ele vai usar motores ligados no Arduino para pegar o feedback do API, do Flight Simulator, e ele cria um ambiente virtual de pilotagem. Então é divertido, dá para brincar com motores, né? Digo potência, você pode ligar um motor de carro, por exemplo, se você quiser. Quer dizer, pensando nessa interface, né? Eletrônica e Arduino, vai ter um pouco de trabalho nesse sentido, né? Você pode desenhar seus próprios esquemáticos também, soldar um estilo diferente. Bom, programação, abre GCC, que é o compilador, mas basicamente já tem uma IDE, que eu vou mostrar aqui, compatível Windows, Linux, Mac, então você não tem problema, que é essa janela aqui, tem editor de texto, onde você põe a sintaxe, ele dá um highlight disso, ele compila já e já faz um upload, né? Aqui eu te mostrei um exemplo que então, tem uma biblioteca para Eclipse, onde você pode usar Arduino no Eclipse. Tem gente que faz isso. Mas provavelmente não vai precisar mais porque a versão nova, que é 1.0, vai vir com essas características de autocomplete. Você clica no termo, ele chama uma referência e mostra o help, por exemplo. Tá? Deixa eu ver. Tá, interface. Como você pode integrar isso com outros softwares? Qualquer software com uma biblioteca de comunicação serial, você tem essa possibilidade. Então, Flash, Process MPD, Max MPD, Director, Ruby. Qualquer software que você consiga abrir um file, um I/O de comunicação serial, com a porta USB, por exemplo, ler um dispositivo, você consegue medir, né? Second Life, tem uma aplicação que o cara fez, uma interface que ele conseguia controlar o objeto, a pessoa dentro do Second Life. Tem um cara que fez com uma bicicleta parada, ele tinha um projetor, e ele pegava o Google Street View, e ele ia pedalando e andando no Street View, tipo, aquele cara que não quer sair de casa, ele já está muito no mundo. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu trouxe. Bom, informações técnicas, 14 entradas e saídas, no exemplo básico, 6 entradas analógicas, quer dizer, um conversor analógico digital de 10 bits, você pode colocar e medir coisas contínuas, né? Não só informações digitais. Tem 16 KB de memória, pouco, mas dá para fazer programas bem complexos. E se precisar, você pode comprar um EEPROM, você pode pôr um memory card e usar isso como uma extensão, né? 16 MHz, então ele é bem fraquinho em termos de tempo, né? Se compara um computador desse tem 1 GHz, ele faz 1 trilhão de instruções por segundo e você faz sobre 16 milhões de instruções por segundo. É um 4,86 mais ou menos, daqueles computadorzinhos, né? Mas é suficiente. Nada que não dê para superar. Bom, aqui é uma função prática que eu sempre mostro isso. Uma protoboard, um chip, 2 capacitores, um cristal e um cabo USB. Esse cabo é o mais chato do Arduino atualmente, porque
a comunicação serial USB para uma lógica que você pode acessar, o USB existe é um encapsulamento de informações, né? Então você precisa ter um vendor, tem que ter bastante informação, então você compra esse chip que vem no cabo USB, que quando você pluga no computador ele detecta como um dispositivo de comunicação serial. O velho, a porta DB9 do computador. Todo mundo lembra, né? Pronto, você plugou isso no Arduino, precisou de alguns fios, aí você monta o seu Arduino na porta-board. Ele não gasta menos de R$40. E depois eu posso passar para vocês a lista de componentes, cada detalhe. Basicamente isso. Eu instalo dois capacitores, um resistor, mais um reset aqui. O reset é sempre bom, caso o programa trave, você não precisa desligar a energia do Arduino, você dá um reset. E o cabo USB, o cabo de conexão serial. Certo? Quer dizer, tem um LED para testes aqui e os outros componentes que você vai comprando e vai colocando, tá? Bom, é isso. Basicamente eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um exemplo de uma interface aqui. Ano passado eu trouxe isso. Só que o ano passado eu trouxe no Devin Sampa um carrinho, né? E o ano passado eu controlava ele com um acelerômetro. Só que hoje eu fui um pouco mais vicioso, né? Então basicamente o que eu tenho? Tem um controle remoto, um carrinho. Um carrinho um pouco melhor, porque você tem frente, trás, esquerda e direita, né? Se eu ligar aqui, você pode ver aqui. Eu consigo controlar o carrinho. Certo? Tá? No ano passado eu trouxe essa interface. O que eu fiz? Eu consigo fazer um hacking dos comandos do carrinho de controle remoto e consigo controlar via sinais digitais, zeros e uns. Tá? E ligo isso no Arduino. O que eu fiz aqui foi um shield. Esse aqui é o Arduino. Né? Eu consigo plugar isso nesse circuito impresso, onde eu fiz umas soldas. Aí eu coloco no Arduino e tenho acesso aos comandos do carrinho de controle remoto sem apertar os botões. Eu faço um algoritmo agora para a linguagem do Arduino, C. Só que no ano passado o que eu fiz? Eu peguei um acelerômetro e controlava o acelerômetro de acordo com a posição, ali para frente e para trás. Só que hoje eu trouxe um negócio que é legal. Isso aqui é um chip que se comunica com essa pulseira, que é uma pulseira que mede batimentos cardíacos. E aí eu consigo pegar o sinal do batimento cardíaco e baseado no meu pulsação cardíaca, que está acelerado nesse momento, vocês vão ver o carrinho se mexer. Eu preciso primeiro colocar a situação. Polar, você já viu uma Polar? Esse relógio custa bem caro. Custa em torno de R$800 e a pulseira custa R$80. Como eu não tenho dinheiro para comprar um relógio, eu compro só a pulseira e compro um chip que faz a interface. Tem esse pretinho aqui. Certo? Então, para aqueles que querem fazer sua própria interface de relógio, eu faço o meu relógio. Só que você tem muito mais mobilidade, no sentido, eu ando de bicicleta, então eu posso fazer uma interface com LEDs e cores que piscam de acordo com a pulsação cardíaca minha. A Polar não dá para fazer isso, poxa. Não dá. Certo? Vou colocar aqui a Polar. Agora eu vou. Faz uma flexão agora de braço. Vou ligar, né, claro, energia. A energia eu posso pegar no porta USB, eu poderia colocar na bateria, né? O coração está acelerado. Então você vai acelerar. Vocês querem, ó. Tá bem simples, né? O LED pisca com batimento meu. Você tá morrendo. Só que ele tá indo pra frente, dá pra brincar com os algoritmos aqui, né? Tô meio tenso. Dá uma corridinha aí pra ver mais rápido. Não, mas tá rápido. Se eu calcular a média, agora deve dar uns 100 batimentos cardíacos, que normal menos 60. Então, eu tenho que ficar no ângulo da pulseira. Tem uma limitação. Isso gera um campo magnético. E quem mede é o pretinho, né? Então, até o braço aqui eu consigo medir. Depois disso, se eu sair daqui, ele para de funcionar. Porque o campo magnético ele gera a pulseira aqui, né? A pulseira aqui, gera e pega aqui. Então, ele está batendo.
batendo com batimento meu, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, se tudo der certo, eu vou ligar no computador. Vou mostrar agora uma comunicação com processing. Mas isso também vai continuar funcionando. Então eu vou pegar os dados da comunicação serial que tem aqui. E a pulsação minha é mais o caminho. Esse é o start, esse é o setup, tá? Esse é o boot do caminho, essa coisa está funcionando. Agora se tudo der certo. Opa. Não é meu coração. Tá? Rapidamente eu vou. Deixa eu ligar aqui o sistema. Tá funcionando ali? Tá, maravilha. Rapidinho, eu vou abrir o Processing. Processing, para quem não sabe, é uma ferramenta para você fazer, através de programação, você consegue fazer formas geográficas, formas geométricas e desenhos, né? E é legal porque a comunicação com o Arduino é rápida, assim, não importa uma biblioteca serial, pega o stream de dados. Mas na realidade a ideia do Process é igual ao do Arduino, porque eles se inspiraram nesse projeto open source que faz décadas que existe já, né? Deixa eu abrir aqui o sketch do... Aí eu tenho aqui teste polar. Aqui. Opa! Espero que dê pra mim chegar. Opa, deu. Não, eu errado. O cara tá correndo. As três voltas no pé. Ok. Então eu tenho batendo pulsação minha também. Eu tô meio nervoso. É bom que eu fique nervoso, senão não acelera, né? E aí tem um áudio. Morreu. Não, tá tudo bem. Não, tudo bem. Não preciso do áudio. Eu toco um som que é um tutum, tutum. Eu poderia colocar no microfone. Mas eu não sei o que está acontecendo. As horas nada funciona. Certo? Bom, mas é isso. Então, esse é um exemplo de computação física, uma interface que eu mesmo criei, adaptei, e envolvi vários dispositivos, mais uma comunicação via processing, gerando um resultado visual. Eu poderia estar tweetando nesse momento facilmente. O barulho é bem impactante. Dá um direct message pra você avisando que você tá vivo. Não, mas tudo bem, pensando no sentido prático, existe uma interface que custa super caro, que é um datalogger, que quando as pessoas têm arritmia, você tem que usar o dia todo. Um negócio que me disseram que é gigante, um negócio pesado, assim. Você anda no chão todo aquilo. Alguém já fez isso, arritmia? É grande, não é? É tipo um cinto com um dispositivo lateral, uma caixa, assim. É bem grande. Tudo bem, tem normas de engenharia elétrica, porque tem que ser, não pode dar choque, né? Não sei. Daí você pode fazer uma interface menor, é só um polar no relógio, põe um Arduino Mini aqui, um datalogger. Estou gravando, né? Bom, mas é um exemplo de se fazer usar o Arduino para fazer uma coisa mais barata, né?
Mas é isso, pessoal. E alguma pergunta? Não sei. Acho que é isso que eu para dizer. Aí nesse caso você está lendo na volta serial mesmo. Estou fazendo uma conexão serial. Estou conectado aqui na serial. Então o Arduino imprime aqui, dá um print mesmo, tem comunicação assíncrona com o computador. E aqui no processing, se vocês notarem, eu tenho o importo. Deixa eu ver. Eu tenho aqui no serial event. Em algum lugar. Não, peraí, eu acho que estou fazendo muito errado. Esse mata um chinesinho, cadê esse baixo? Ah, vergonha, estou fazendo muito errado. Assim está funcionando. Ó, anotem, comunicação serial. Aqui, determina a velocidade de aquisição. E agora? Nossa. Calma. Isso aí é bom colocar. Fica longe disso, de você inventar um negócio desse. Bom que no caminho vai embora. Ah, tudo bem. Está escrito ciência, eu faço isso rapidinho. Vai, volta. Ele reclama que talvez tenha que escrever. Toda vez que começa uma comunicação serial, ele reseta o Arduino. Nota, isso é um padrão. Ele começa a comunicação serial, ele reseta, aí ele volta para o estado onde ele estava. Aqui eu tenho que escrever a string aqui, que está dando problema de... Mas você tem perguntas? 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 Não. Quanto que custa e onde consegue, sei lá, um kit básico para começar a brincar? Hello World. Então, o kit básico você vai no máximo R$50, fazendo a própria board. Você vai ter que pesquisar, eu vou te mandar uma lista de componentes. É, você mostrou uma lista de componentes para você montar a sua... Você quer comprar inteiro? Comprar prontinho já para não ter... Mercado Livre, você consegue a versão italiana, barato. Você compra, tem 3 lojas que estão vendendo o Arduino original. Tem as versões brasileiras também. Você consegue encontrar facilmente. No arduino.cc tem lá, byte, você compra. Tem no Brasil, 3 representantes. Multilógica, Unite e a Homecore, que é um grupo, um fórum que está começando a vender coisas de robótica agora. E você pode fazer também, né? O cabo. Eu posso passar depois as instruções. Pegar um e-mail que eu passo, né? Barra dev, barra deixa eu ver se está funcionando. Só sempre Um QO aqui resolve. Certo? Mais alguma pergunta? Enquanto eu não posso falar isso aqui? Alguma pergunta? Oi? Tá, agora está mais estável.
Bota uma barra de LED. Faz uma barra de LED. Tá ruim? Saber se você precisa de uma página. Agora sim. Agora tá tentando meu. Aí eu posso falar, correr, dar uns pulos, dar um susto, não sei o que. Assim, ele cresce enquanto não vem um impulso em seguida. Aí, quando dá o impulso, ele recebe o tamanho da bolinha. Dá o efeito de tudo. Tem um áudio. E aí eu posso calcular a média, eu posso calcular batimentos por minuto. Mas é isso. Alguma dúvida mais? Bom? Então, enquanto pegar contato comigo, eu passo a lista de componentes e coisas assim. Eu achei legal até que você falou lá fora, e acho que é uma ideia legal. Aqui, com todo mundo no espírito de comunidade, o que você falou do espaço para hack. Ah, o Hackspace, certo. Então, eu tenho uma discussão atualmente com o pessoal da Proli. O ano passado até eu acho que o pessoal estava aqui presente, que eles estão criando um Hackspace em São Paulo. O que é um Hackspace? É um espaço onde você tem ferramentas básicas, você tem acesso 24 horas, você vai lá, discussão, você pode ter eventos no lugar, e é onde você pode criar, né? Em diversas áreas. E o que acontece? Eles estão coletando pessoas, uma vaquinha mesmo de grana para conseguir manter um espaço. Então, alugar um espaço, comprar material, e é um lugar onde pode ter eventos, tipo, competições de soldagem. Essa vai ser o que eu vou fazer. Uma competição de soldagem. Um dia a gente faz uma coisa, quem solda mais rápido. Então isso tem, nos Estados Unidos, em Nova York, tem o New York Resistor, que é um dos hackspaces mais famosos do mundo. Depois da Áustria, que tem um hackspace, mas o New York Resistor é bancado pelos fundadores da Make Design, que é o espírito do do it yourself que tem nos Estados Unidos. Então eles têm esse laboratório que fica no Brooklyn. E toda semana tem atividade, cursos, palestras. Alguns você tem que pagar um valor ínfimo, mas é um espaço onde tem discussão, criação desse tipo de coisa, né? Então, está surgindo esse espaço e logo logo vai ser legal, a gente vai poder... É quase um dojo de eletrônica. Não só de tem eletrônica, programação também, genérico. eletrônica, né? Tem um foco nessa de hardware mesmo, um foco de eletrônica, mas você vai poder falar de programação lá, você pode falar de software, sem problema. Certo? Só divulgar aqui pro pessoal, lá no Rio também a gente tem um grupo que faz o Arduino Hack Day, está tendo uma agora inclusive, e no Devin Rio vai ter uma sala de Arduino Hack Day também, quem for lá no Devin Rio vai poder botar a mão na massa também. Eu estou dando um curso no SESC atualmente, também vocês Pompeia, curso extenso, todas as terças e quintas, e sábados, onde quinzenais tem encontros livres, assim, então vocês podem ir, eu não diria para ir na quinta lá, porque a turma está lotada, umas 30 pessoas, 25 a 30, então não tem espaço. Então, mas no sábado, onde é livre, eu estou lá sempre para discussão e conversas, perguntas, e-mail, contatos, certo? Então, obrigado pelo convite.